E no programa TVC Oeste de hoje, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o professor José Aparecido Maion. Professor Maion, eu vou pedir a permissão de chamá-lo apenas por Maion para termos uma conversa mais descontraída, se me permite. Ok, permissão concedida. Maion, prazer, satisfação, uma honra tê-lo aqui conosco, e acredito que hoje teremos um programa meio que de aprendizagem. Acredito que eu e os telespectadores iremos aprender bastante com o que tem a falar. E dividindo a bancada comigo, Amanda Furtado. Obrigado, Amanda, por mais uma vez estar aqui. Novamente, muito obrigada pelo convite. Maion, me fale um pouquinho sobre sua carreira, o que te trouxe até aqui? Olha, claro que as aspirações de uma pessoa jovem, né, quando vai fazer um vestibular, então ele faz algumas opções de profissão. Uhum. A contabilidade não foi a minha primeira opção. Não foi? Ela tinha sido engenharia agrônoma. Uhum. Mas por motivos outros, né, tinha que estudar o dia todo, né, nesse período, então aí eu acabei fazendo uma segunda opção pela contabilidade, passei a me dedicar bastante, e quem se dedica ao que se faz passa a gostar, quem gosta do que faz vai mais longe. Então, eu sou um contador. E, né, consequentemente, se remunera. Sim, desde que você esteja atualizado, capacitado e você faça um diferencial. Então, você nunca, claro, não estou aqui para falar de mim, mas nunca tive problemas de emprego, nunca fiquei desempregado. Então, é uma profissão que eu amo. Que maravilha. E amo mesmo, faço dessa profissão, criei minhas 4 filhas com isso, sem problemas nenhum. Uhum. Então, recomendo. Aliás, é a 4ª profissão mais procurada no vestibular de estudados do MEC. Ah, que notícia. Só que também, como as outras profissões, nem todos que procuram concluem o curso. E hoje, presidente do CRC São Paulo. Nós assumimos a presidência no início desse ano, e São Paulo é um pouco diferente, assumir a presidência em relação aos demais estados, ele é um pouco diferente porque você é eleito por votos dos profissionais de contabilidade, é uma eleição geral, e São Paulo, a cada segmento que nós temos entidades congraçadas, né, nós temos o Sindiconte, que é congraçado conosco, o SESCOM também, nós temos o IBRACOM, também que é congraçado, e o Grupo do Interior. Então, o conselho é composto por 36 conselheiros efetivos, 36 conselheiros suplentes. Desses 36 é escolhido nesses segmentos que eu coloquei para vocês. Cada grupo coloca 18, e desses 18 coloca, cada grupo, a cada 2 anos, um grupo vai colocando alguém no conselho diretor, onde você começa, depois de 4 anos como conselheiro, normal, né, dentro das câmeras, você sobe para o conselho diretor, começa no desenvolvimento profissional 2 anos, 2 anos de fiscalização, 2 anos da administração e financeira, depois presidente. Quer dizer, é difícil cair alguém de paraquedas. Né? Passa por todas as áreas. Você passa por essas áreas, eu saio daqui 2 anos e entro um outro. Então, em outras palavras, você faz 8 anos direto, né? Porque todos os vice-presidentes estão em conjunto. Essa é uma diferença em São Paulo, nesse sentido que é o que faz a continuidade de todos os trabalhos desenvolvidos. Porque não tem aquela descontinuidade. Um presidente fez, eu não gostei, vou interromper. A política é um pouco diferente das políticas partidárias, né? Troca de partido, isso aqui eu não vou fazer que não é de minha gestão. Então, isso não existe no Conselho, isso é muito importante. No CIOeste há diversos grupos de trabalho, né? Tem o trabalho de defesa civil, tem trabalho de guarda civil. Turismo, e tem também não podemos turismo, deixar né? de comentar. E tem também o trabalho do CRC. Queria que o senhor falasse os principais pontos que estão sendo abordados lá no grupo de trabalho no consórcio. Nós procuramos o consórcio da mesma forma que nós selecionamos na nossa gestão. Nós vamos visitar
35 grandes cidades, e eu acabei de fazer a 26ª agora, de Sorocaba. Parabéns. Obrigado. E o nosso objetivo principal nessas visitas é fazer uma parceria institucional. Essa parceria institucional tem como objetivos, né? Dentre eles, nós temos a capacitação dos contabilistas da área pública nas IPSAS, que são as normas internacionais aplicadas aos setores públicos, que começa a ter uma obrigatoriedade a partir de 2023, e esses profissionais têm que estar preparados para exercer essas atividades nas demonstrações de conta. A outra parceria também seria para um terceiro setor, na capacitação, que nós estamos procurando os profissionais, né, onde eles costumam ter esse terceiro setor que prestar conta. Nós tivemos a 187, né, a lei complementar 187 agora, da filantropia, que passou a exigir, deu uma ênfase bem grande no setor da contabilidade, onde, se você não tiver uma contabilidade adequada, você não vai conseguir nenhuma certificação do COMA, certificado para a filantropia, aí você não vai poder cadastrar um projeto seu para aproveitar do FUNCário, do Fundo do Idoso. Então, isso tudo a gente está procurando fazer esse trabalho, porque uma vez que você pega um recurso de um órgão público, né, você tem que prestar conta, e essas contas, se não estiver adequada, ela vai ser glosada. Então, nós estamos nos preocupando nesse sentido, e, de uma forma geral, também temos um trabalho de voluntariados. Voluntariados é nós temos cadastrado de cada cidade pessoas que se disponibilizaram a esse trabalho de voluntariado. Então, esse trabalho ele é importante. Por exemplo, merenda escolar. Você tem uma comissão na merenda escolar que é composta por pessoas do governo, né, e também por pessoas que não têm habilidade em contabilidade, e existe uma prestação de conta. Nós não vamos fazer a prestação de conta, nós vamos orientá-lo, uma pessoa de como funciona, o que deve existir, para aqueles leigos que não são contadores e assinam e assumem uma responsabilidade até que civil, então, quando se assina isso. Então, este é um dos papéis do CRC. Ele congrega contadores e oferece um selo, que é um registro. E este é um dos papéis do CRC junto à contabilidade? Sim, como todos os conselhos de profissões regulamentadas, o CRC ele tem como objetivo principal o registro, a fiscalização. Hoje nós temos normatização, educação continuada, exame de suficiência. Então, nós temos uma grade um pouco maior a partir de 2010, até inclusive recente, que veio dentro de uma lei, então nós fazemos isso por lei. Então, todos os conselhos têm essa obrigatoriedade. Nós tivemos, inclusive, uma PEC, a 108, que estava andando por aí, que eles queriam extinguir os conselhos, né, das profissões regulamentadas. Ela foi travado o seu andamento, porque a gente entende ainda também que não é um país que tem uma cultura ainda para você deixar pessoa sem se registrar, mais ou menos assim. Você vai fazer uma cirurgia cardíaca com um médico que você sabe que não se formou. Mas a medicina não exige esse exame de ordem, não é? Ah, mas ele tem a residência. Tem uma qualificação que homologa. Os 2 anos lá de residência. Então, o exame nosso ele é exigido, que é uma exigência mínima. Então, o profissional ele faz uma universidade, um curso superior, ele tem a titulação. Para o exercício da profissão, ele tem que fazer um exame e se registrar. Okay. Não basta passar. Porque o registro, se você só fez um curso de ciências contábeis, tem a sua titulação, e essa titulação, se você exercer a profissão sem o registro, está exercendo a profissão de forma irregular. Tá? Então, você pode ter um processo, né, a fiscalização pode te atuar, você não pode assinar nada se você não tiver o registro. Perfeito. E com o registro, você passa a ser o nosso principal cliente. Né? Qual o cliente de um conselho? São, né, os seus profissionais. E o que eu quero dizer com isso?
que nós procuramos facilitar a vida desse profissional e não Perfeito. dificultar, tratando com muito respeito, com carinho e agilidade. Razão pela qual essa visita que eu tenho feito nas cidades, como na CIA Oeste também, que congrega 12 cidades. prefeituras, 12 cidades, ele é institucional exatamente por esse motivo, porque as delegacias foram extintas, e nós tínhamos 145 delegacias, hoje eu estou com 157 delegados representantes, onde eu tenho que dar uma vida, uma atividade institucional para as cidades do interior, que é um número relevante que nós temos de inscritos, Sim. os nossos clientes, como eu disse, né? Uhum. Os profissionais registrados, ele chega a ser quase 50% da capital. Né? E como que o contador se registra no CRC? Ele faz o exame de qualificação, e esse exame de qualificação, uma vez ele logrado o êxito nesse exame, ele pega um celular, no celular mesmo ele faz seus registros, ele coloca. Nós temos um aplicativo que você faz 100% das atividades operacionais que você fazia em delegacias, inclusive. Muitas coisas. Inclusive, pós-pandemia, nós tivemos que nos adequar a essa nova realidade, né? Era uma tendência, mas a pandemia catalisou o processo. Muitas, quer dizer, o homework, você não se preparou para ele, desculpa, mas você foi obrigado a fazer um homework. E o e-commerce também, muitas pessoas que tinham medo de comprar na internet se viram obrigados porque era um dos poucos meios e recursos. Da mesma forma que você estranhou ficar em casa, você estranha agora depois de voltar, né? Você tem que fazer um trabalho ao contrário. Tem que ser gradual, né? Gradual. Existem muitas coisas da pandemia que vieram para ficar. Sim. Outras, talvez. Inclusive a Covid. Eu espero que sim, né? Nós estamos voltando, mas tem que ter uma cautela ainda. Né? Maion, tudo evolui. Eu me lembro que eu, criança adolescente, conheci o guarda-livro, que é o atual contador. Houve essa nomeação, essa nomenclatura. O contador de hoje era o guarda-livro de décadas atrás? Era, uma mudança, né? Essa foi a origem, quando surgiu o curso, né? A profissão, né? Como se era tudo guarda-livro. Porque nem livro existe mais, hoje você tem SPED. Você terceirizar a parte ruim, que era contabilizar, anotar fiscalmente, emissão de notas fiscais. Era mais ou menos essa a função do guarda-livro. Era fazer a gestão, registrar todas as entradas, todas as saídas, né? E se levava muito tempo, como você diz, somos seres mutantes, né? Sim. Nada permanece, então tudo se evolui. Uhum. A contabilidade também se evoluiu, como evoluiu a medicina, evoluiu a engenharia, tudo se evolui e a gente tem que se adaptar à exigência do mercado e ao tempo. Tanto que na gestão de 2023, 22 e 23, juntos e conectados, o lema redesenhando a profissão. Nós temos que redesenhar todas as profissões para a exigência do mercado e o futuro, porque há uma revolução muito grande de tecnologia, da mesma forma, em todas as áreas serão afetadas. E como a contabilidade e os contadores estão preparados para a nova moeda, que já não é tão nova, mas os bitcoins, as criptomoedas, metaverso, isso é uma loucura. Nós temos até podcast nesse sentido, recentemente fizemos com o nosso conselheiro José Luiz, porque é irreversível isso também. Sim. É que nem a educação, né? A educação à distância é irreversível também, então você tem que se adaptar e se adequar sem perder a qualidade. Então nós temos já orientado, nós temos bastantes convenções em todas as áreas, tem outras entidades também que faz parte desse congressamento, a NEFAC explorou bastante no seu congresso que fez recentemente, no mês de maio, lá em Anglas dos Reis, onde eu tive. Então, há um mundo diferente, o mundo do reverso. Aí é complicado, parece que você não está vivendo mais na Terra. Mas
a portabilidade de conceitos e aplicações, ela é meio que tranquila? O que se pratica no mundo das espécies, do mundo em dinheiro real, porque o dinheiro real está deixando de existir. Já começou com o advento dos cartões de créditos e débitos, que o papel moeda começa a circular menos e hoje está meio que em extinção. O cheque, por exemplo, é algo que poucos usam. Se alguém disser, posso te passar em cheque? Pode ser que o vendedor fale, o que é isso? Pode ser que você encontre esta pergunta. Mas agora com as criptomoedas, o que se aplica é a mesma coisa? Tributações? Você tem formas de registros, né, que você tem que valorizar. Uhum. Porque a contabilidade ela não é uma ciência exata, é uma ciência social. E por ela ser uma ciência social, ela tem que ter um objeto próprio. Uhum. O objeto próprio é o patrimônio. Sim. Então, o contador ele tem que quantificar esse patrimônio e você tem que acompanhar, valorizar. Então, você fazendo transações em criptomoedas, todas essas moedas, você tem que registrar e quantificar. A base é a valorizar. mesma. É a mesma, só que muda a moeda. O risco é diferente, né? Você contabilizar um derivativo, tem horas que ele aumenta, diminui, aumenta. Mas é o mercado que comanda, é o valor justo. Mas não é uma atribuição do contador se preocupar com o superávit ou déficit de uma empresa? Não, em gestão, sim, você faz gestão. Agora, não é ele que faz as transações. Você registra e dá os melhores elementos para tomadas de decisões. Esta também é uma atribuição. E hoje a evolução é tanto que você faz até mesmo registros, utilizando dos registros que você fez, você faz até uma contabilidade preventiva. Saber prevenir o que pode acontecer e manter aquelas situações. Então, hoje você tem uma gestão muito grande do profissional da contabilidade, que aí está acostumado, desculpe falar isso, o pessoal achar que profissional da contabilidade é só para fazer imposto de renda, não é? Ele faz avaliação da empresa, ele faz perícia, ele faz auditoria. Perfeito. Ele é um gestor completo da empresa. É o médico da empresa, mantém a saúde financeira da empresa, de certa forma. Podemos dizer assim, que a contabilidade é a linguagem universal dos negócios. Sim. Tá? Tanto que nesse período da pandemia, o profissional da contabilidade não pôde parar, porque você tinha que apurar ainda as tributações na área fiscal, você tinha que dizer para as empresas como estava a gestão dela, o prejuízo, a tendência, se ia sobreviver, e era tudo incerto, você não sabia quanto tempo ia durar e como ainda continuamos não sabendo. Por exemplo, nessa época eu estava na vice-presidência de administrativa e financeira do Conselho, onde eu tive que criar 3 cenários. Porque você tem um orçamento, somos uma estatal, um orçamento que é aprovado no ano anterior. E esse orçamento aprovado no ano anterior começa a ser executado, aí você não sabe se é pandemia, demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, você não tinha noção de nada disso. Então, nós criamos um planejamento estratégico com 3 cenários. Cenários pessimista, realista e otimista. Aprendi isso aí na Escola Superior dos Diplomados de Guerra, esse cenário nunca pensei que ia utilizar num período assim. Então, você faz esses 3 cenários, à medida que a situação estava indo para um caminho A, B, você ia adotando isso de forma gerencial e de forma bem acompanhada. Isso todas as empresas fizeram. Eu acho que essas orientações o profissional da contabilidade passou para os seus clientes. O mais importante ainda é, nessa retomada, você passar esses elementos, que são elementos fidedignos, confiáveis, para você projetar a tua empresa, para você falar, poxa vida, fecha a empresa hoje, eu continuo indo, tem esperança, não tem. Então, você vê que não é só essa parte física. Sem informação não pode ter ação. A informação hoje é... Né, e ela com agilidade grande, porque sem informação você não faz mais nada. Hoje nós vivemos no mundo de informação, você mesmo falou de criptomoeda, metaverso, é tudo informação. Você tendo informação, você consegue se projetar e se antecipar. E quanto menor a latência, melhor, né? Quanto mais rápido você consegue reagir mediante a uma ação, é vantagem. Hoje, né, informação e conhecimento, né? Ou seja, o profissional da contabilidade ele transforma as informações geradas em conhecimento. E esse conhecimento ele é levado para os gestores.
Os empreendedores, os gestores, tomam suas decisões em cima dessas informações. Por isso que a gente fala que é a linguagem universal, né? Porque você sempre vai prestar conta, a gente estava até brincando aqui, né? Lembra, você chega tarde em casa hoje, você não vai ter que prestar conta. Com certeza. Contabilidade De uma também forma é ou um de outra. negócio, né? Sim. Ali é um negócio, você sempre vai ter que prestar conta, vai ter que apurar se houve prejuízo, se não houve, se empatou. E sempre vai existir isso, porque onde tem negócio, tem prestação de conta. Sim. Nós estamos falando de capacitação, de avanço da tecnologia e até de convênio com municípios, mas, voltando, como ingressar no conselho? Há uma prova de ordem? O exame de suficiência. E esse exame de suficiência é a porta de entrada, é claro, para você se registrar. Você se registra, você passa a assinar, passa a ter todas as atribuições de um profissional de contabilidade. Então, é o exame de ordem. Existe outro exame, já que é para algum segmento da contabilidade. A contabilidade, como outras profissões, nós temos aproximadamente 47 atividades que você pode exercer sendo contador. Especializações? Especializações. Você tem a auditoria do segmento da CVM. CVM é mercado de valores imobiliários, empresas de capitais abertos, com ações em bolsa, então há exigência. Só que a CVM, ela exige que, além de você ter o exame de ordem, está registrado no Conselho, ele exige um exame de qualificação técnica, que é um exame de proficiência. É um exame específico as matérias, o conteúdo são específicos da área de mercados de capitais. O Banco Central também exige esse exame, para você fazer esse trabalho na área do Banco Central, e a SUSEP também exige a mesma coisa, e também exige a mesma coisa a Previc, e as empresas de grande porte também é obrigada a isso, e deve entrar em breve, a partir de 2023, também a área pública. Sim. Agora, você exigindo essa capacitação específica é um outro exame. Não se confunde com o exame semelhante ao exame de suficiência, é igual ao exame de ordem. Sim. O exame específico é outra coisa, é o exame mais mesmo para ver se você conhece a área que você Bem pretende específico. atuar. É bem específico. Além disso, nessas áreas que eu estou falando, e nas outras também, você é obrigado a cumprir um programa de educação continuada. A educação continuada, a gente sabe que é para a vida toda, pela evolução que nós estamos discutindo, atualizações, Então, ela é para a vida toda. Esse ano, o profissional deve cumprir 40 pontos. Não é qualquer curso, são cursos que têm que ser analisados por uma comissão, as capacitadoras também desses cursos, que é ingressado nisso. Na área de auditoria do segmento da CVM, existe uma coisa diferente também, que é o peer review, é a revisão pelos pares, aonde você contrata um concorrente seu para fazer a revisão dos seus trabalhos, no mínimo a Tem que cada ser 4 concorrente, anos. mas não pode ser inimigo, né? Ele tem que fazer um trabalho, Tem que fazer porque um é trabalho uma ético, especialização, com porque o auditor é ético, o auditor ele tem que ser objetivo, imparcial, Sim. então ele não entra na parte comercial. Perfeito. Ele só faz a revisão da parte técnica, a parte profissional, ética e profissional. E se você tiver algum problema, você cria um plano de ação, e enquanto você tem esse plano de ação, tem alguns problemas ali que geram um relatório, analisado por um grupo independente, você não pode revisar outro. Até você... É como se você contratasse uma auditoria interna, é como você monitorasse o seu desempenho. É uma autofiscalização pelos próprios Autofiscalização. profissionais. Isso mantém o mercado com credibilidade, e isso é importante. Então, é onde você tem... E tem um custo adicional, por isso você vai falar, Sim. o trabalho é caro de auditoria. Só que isso também te exime de um problema muito grave, que é a responsabilidade fiscal e penal, que o advogado é coautor de qualquer ação de uma empresa, não é? O contador, sim, ele assume uma responsabilidade muito grande em trabalhos ineptos. Ele tem um processo de fiscalização e muitas vezes é comum no mercado, acontece qualquer situação de uma empresa, eles dizem que a culpa é do contador. É do contador. E nem sempre é assim, porque você tem no Código Civil, que é muito amplo, a responsabilidade solidária do profissional da contabilidade. Tanto que nos trabalhos
complexos, a gente avalia risco. Você tem uma carta de administração, onde a administração te dá uma carta de conforto, dizendo que não te ocultou nenhuma transação, porque ninguém é mágico, não é mandrake, para ficar adivinhando o que você está fazendo de uma forma geral, porque você trabalha, né, por amostragem. O contador que registra isso, além do contador que registra, você tem o contador que exerce uma auditoria nessas empresas. Então, é uma profissão que tem uma exigência muito, muito grande, e ela tem essa autorregulamentação via controle de qualidade peer review para segmentos mais cujo risco é bem grande. Ô, Maio, essa semana nós ingressamos na era da telefonia do 5G. Isso está prometendo uma revolução muito grande e um aumento de PIB fantástico. Você tem esta visão? Você consegue enxergar que o advento do 5G, ou o início das operações do 5G, não é simplesmente aumento de velocidade na comunicação? Como que a contabilidade está enxergando esse futuro próximo com o início do 5G? Olha, você tem vários segmentos, né, industrial, ou até mesmo nós temos a área de agricultura. O Brasil é um país muito grande. Para você, se você antecipar, vou dar um exemplo na área de agricultura, lá no Amazonas, alguma coisa que vai te acontecer, né, daqui 15 dias, então você consegue corrigir com antecedência do que esperar aqueles 15 dias, depois mais 15 para descobrir o que é isso aqui. Então, vai sim agilizar, principalmente nessas áreas e outras áreas também, máquina falando com máquina. Sim. Então, você começa a ter uma previsão. E máquina produzindo máquina, e cada vez melhores. Tá. Aí, de repente, não vai ter mais ser humano. Seremos supérfluos? Seremos obsoletos? Ultrapassados, obsoletos. Porque, geralmente, é a gente que treina a máquina. Né? Agora, se uma máquina treina outra máquina, começa a gente está dando entrar na risada, mas é muito obsolescência. sério, mas eu acho que é muito promissor. Acho que tanto para todo segmento, todas as áreas, nós temos que acompanhar essa evolução. Aliás, o Brasil já está um pouco atrasado por causa dessa discussão. Sim, né? do espectro. Que veio ou não veio. Eu vejo isso com muito. Eu não vejo com preocupação de perda de profissão, vai acabar, não. Eu acho que a gente se adapta às cidades de mercado e com bons olhos, para você ter uma ideia. É lógico, você tem que mudar. Nós estamos, esse ano, um dos objetivos do sistema CFC-CRC é a mudança das diretrizes curriculares. Nós conseguimos já fazer um anteprojeto, já tivemos com o secretário da Educação Superior do MEC, está com um anteprojeto lá, levamos um dia D em maio, um dia 24, o Brasil inteiro colocou em audiência pública para ver o que o mercado espera do profissional da contabilidade também, porque se mudando as diretrizes curriculares, a grade curricular vai se adaptar ao momento. Sim. Se é um momento de só trabalhar com metaverso, bitcoins, isso tudo se adapta. Como se adaptou desde as origens. Você falou do guarda-livro, hoje nem livro tem mais. Não tem mais. Hoje está na nuvem. Da época de gelatina ainda. Eu acho que é a única coisa que não evoluiu muito com todo, você tem a água que evolui e tudo. Se você pegar bem, só o papel higiênico não teve muita evolução. Desculpe a comparação, mas é verdade. Aproveitando, a gente está falando sobre papel higiênico e tecnologia e redes sociais. Queria que o senhor falasse também sobre o site do CRC. É muito bem organizado, tem um podcast. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele também. Nós temos que evoluir bastante, evoluindo na pandemia, muitas coisas que iríamos fazer daqui 3 anos, que estava no nosso plano, projetos, planos estratégicos, nós antecipamos. Então, o site do CRC ele tem tudo, você pode verificar, né? Não é só no site, no celular também, você já pega tudo isso. Você pode... vou contratar, preciso de um contador. Vou contratar um contador, você pode lá ver se ele está baixado, se não está, se ele está registrado. Então, esse aplicativo atende ao consumidor de ponta. Quem vai contratar o serviço de um contador, ele pode ter ali um espelho. Um espelho do... É lógico que ele toma muito cuidado com o LGPD,
com a lei, né? E o nosso podcast está sendo interessante. Acho que eu já fiz uns 2, você acha que pegou um agora recente, o último, aí, terceiro setor, né? Esse último, que saiu agora, foi com o Monello, inclusive, o nosso vice-presidente hoje de fiscalização, é ele que está comandando, inclusive, esse trabalho de a contabilidade é prerrogativa legal. Porque não existe. Não dá para você fingir que está fiscalizando. Você está fiscalizando. Se é prerrogativa legal, você tem que fiscalizar de uma forma preventiva, inclusive. Até uma campanha, né? Prerrogativa legal. É uma campanha legal que nós estamos fazendo. É para o interior e na capital também, deixa eu avisar, porque eu estou indo para o interior, acho que eu só não vou fiscalizar o interior. No interior e a capital também, que nós fazemos esse trabalho. É um dos conselhos que tem uma preocupação com ele, né, com a lei de proteção de dados, onde nós temos também um trabalho grande, porque nós somos uma estatal. Sim. Vamos supor, você me pede baixa dos seus dados, eu não posso perder aquela informação, eu não posso eliminar. Então, são situações que você deve se adaptar. O nosso site ele é amplo, cada área você tem tudo que é, né, a gente acha que está acontecendo no momento, inclusive o que vai acontecer, que nós temos um podcast também da, né, contabilização do metaverso, essas coisas. Vocês mostram tendências e projeções futuras. Você sabe que existe, não vou me lembrar o nome agora, de um profissional, um professor, que ele diz a aula inversa. A aula inversa é onde tudo que você aprende em 4 anos, você perde em 2 anos. Sim. Você não utiliza mais no mercado. Então, por isso que a gente tem que mudar, porque se você não mudar, a profissão que não se adaptar, essa realmente vai ser extinta, mas não é por causa de inteligência artificial, não é porque... É por desinformação. Por desinformação. Então, você tem que estar atualizado em todo esses aspectos, porque senão realmente as coisas podem complicar, como pode complicar toda essa evolução que vocês estavam nos falando. Sim. Uma vez aceito no CRC, uma vez aprovado na ordem do CRC, é vitalício ou tem revisionais? Não, ele é vitalício até você pedir baixa. Ou até você, uma fiscalização for cassada, aí deixa de ser vitalício, ou você ser suspenso, né? Vai cumprir suspensão, se for por 2 anos, volta. Por exemplo, no exame de qualificação técnica. Se eu não continuar, eu sou baixado. Entendi. Esse registro já qualificado. Fazer prova de um exame de novo para readquirir. E o proprietário de uma contabilidade, eu sou dono de uma contabilidade, obrigatoriamente eu tenho que ser contador ou eu tenho que ter um contador responsável pelo meu CNPJ? Aí funciona o seguinte, São Paulo nós temos em torno do estado, 23 organizações contábeis. Você pode ser contador, como também existe o técnico, não se forma mais técnico, mas quem se formou até 2010 tem direito ao registro, inclusive sem o exame de suficiência, porque o exame veio por lei a partir de 2010. Então, ele tem o registro. Agora, esse profissional, ele tem que atender uma série de requisitos também. Mas o dono do CNPJ, dono da empresa... A profissão nossa, nós somos uma profissão que tem outras profissões correlatas. Sim. O administrador, né? Sim. Você não sabe onde começa a contabilidade e onde termina o contador. O economista, por exemplo, o advogado, ele se interessa para a parte societária, um planejamento tributário, então ele utiliza... Tangenciam muito. Então eu posso né? ter um contador e profissionais dessas áreas correlatas. No caso de cadastro de CVM, é só para contador, é que nem a OAB. Tá. Você não tem uma organização contábil, jurídica, se não for de advogados. Perfeito. E a parte nossa, em relação à CVM de auditoria para o cadastro ali, é só contador. Tá? E não tem essas outras profissões que assumem responsabilidade, né,
participativo, mas é obrigatório você ter um contador, onde você é obrigado a deixar no seu contrato social dizendo que a responsabilidade pelos trabalhos contábeis é de fulano e ciclano. Outro administrativo, isso, aquilo, é de outro. Então, a gente permite, sim, mais outras profissões junto com o responsável pela contabilidade. Os trabalhos do CRC são voltados apenas para o setor privado ou há também trabalhos com o setor público? Com o setor público, que tem. Tudo tem que ter. O negócio tem que ter contabilidade. Para o setor público, nós temos, inclusive, conselheiros da área pública também, que é multidisciplinares, né, os conselheiros atualmente em São Paulo, nesse sentido. Para a área pública, área privada, terceiro setor, então, serviço, indústria, tudo envolve, né, você tem que ter registro, porque a contabilidade ela é obrigatória, é exigida pelo Código Civil, independente do porte, tamanho da empresa. Tem alguns que falam, mas eu sou uma empresa pequena, não tem contabilidade. Mas se você vai entrar numa recuperação judicial, vai exigir a contabilidade. Se você tem problema com seu sócio, vai exigir recuperação de haveres. Eu posso fazer a minha própria contabilidade, não sendo um profissional da área, a minha empresa é pequena. Você pode fazer, mas não tem validade. Não tem sustentação jurídica e nada. Entendi. Então, você tem os habilidosos que eu te falo. São as planilhas que vão me dar diretrizes, mas não tem um valor fiscal efetivo. Não tem nem legal. Nem legal. Não é legítimo. Por isso que a contabilidade é uma prerrogativa legal, é exigida por lei. Ok. Tem o CEOeste, que é o consórcio de 12 municípios, e o CRC. Qual o trabalho do CRC em um município individualmente, fora o consórcio? Em termos de município, é institucional. Tá. Né? Então, eu tenho um trabalho onde eu tenho que os profissionais de contabilidade dessa região, ele tem todo o atendimento, se ele tiver registrado, tudo. Então, ele tem todo o que a gente está fornecendo para os demais. Tá? Mas a parte de fiscalização? Fiscalização também tem tudo. A gente fiscaliza, por exemplo. Se um dos municípios dessas 12 cidades falar, tem umas prestações de conta aqui que eu estou tendo que glosar, basta nos comunicar que a gente vai acionar o profissional da contabilidade. O CRC pode fazer então, isso. eu não sei. Não, tem denúncia, você faz no celular denúncia, isso, aquilo. Tem ouvidoria, tem... Né? Então, você denuncia. Recebi um monte de prestações de conta, porque eu não vou saber se o cara está trabalhando corretamente ou não. Sim. Então, você tem umas denúncias. Por exemplo, a OAB sai um assunto, né, qualquer aí, na hora eles não fazem esse tipo de fiscalização que nós fazemos. Perfeito. Por amostragem, né, a gente vai nas cidades, faz esse tipo. E temos as denúncias também. Ela pode ser formal, pode ser com identificação, sem identificação. Basta entrar no site também, você tem tudo ali. Você está na presidência há quanto tempo? Eu tomei posse nesse ano. Nesse janeiro. ano. E a gestão ela é bienal? Como a eleição nossa é de 2 em 2 anos, 1/3, 2/3, eu faço parte dos 2/3. Eu, com 2/3, poderia ficar 4 anos. Inclusive, mas eu tenho esse temos acordo de fotos, 2 em 2 anos. Acho que nós temos algumas fotos da posse. Ah, é? Acho que temos. Da nossa posse. Teve 2, né? A formal e... isso aí é o pessoal do Conselho Federal que veio na posse. Tem o presidente nosso, aí o Aécio, né? Acho que legal, se tiver ouvindo, um abraço. O pessoal de outros estados aí também. Legal, foi um momento importante. Foi um momento importante. Cada estado tem o seu CRC. Todos os estados têm um CRC. Todos. E tem um órgão federal? Tem, que é o CFC. CFC. Que é em Brasília. E todos os CRCs estão... O Aécio, que apareceu naquela primeira foto, são é o subordinados do ao CFC. Que maravilha. Aí são alguns treinamentos. Eu estava na época das máscaras ainda. É verdade. Parece que já faz tempo, né? Essa pandemia, ela descoordenou a nossa cronologia. Era né? essa a minha pergunta. Como o CRC lidou com a pandemia? Inicialmente, nós criamos uma comissão de crise. Né? Então, o CRC, crise, nos antecipamos, não esperava o governo
falar, vem, não vem, por exemplo, os que tinham comorbidade, qualquer situação, a gente já segregou, depois fomos atendendo, aí começou a vir a lei todo dia. Até né? porque no começo estava tudo muito confuso, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, Ninguém sabia não o que era como esse se vírus. prevenir. Não sabiam E nada. não né? sabemos ainda Não direito. sabemos. Achamos que temos controle sobre, mas parece que temos. É uma caixinha de surpresas. Mas, então, mas já poderia ter se prevenido isso, se pegar, foi o Heródoto Barbeiro, inclusive, tem um livro lá da CIA, né, o Repórter, isso já foi previsto, o nome já estava previsto, que faz, né, a CIA faz um relatório geral de tendências que vai acontecer nos próximos 15 anos, isso aí já estava previsto. Mas isso é profético? É quase isso. É nostradâmico? Não, ele sai tudo das atas deles lá, as coisas com científico. pesquisa, é Sim, científica. sim. E estava previsto lá, teve até uma palestra com o Heródoto Barbeiro, provou que lá, me deu até o livro, caramba. Isso tudo Parecia a mãe de Iná, mas de vez em quando você é tem. interessante. Mas com informação você Aí consegue antecipar. Aí a gente conseguiu fazer todo esse trabalho, mas o maior trabalho que ocorreu foi que cada dia se tinha uma norma. Então nós criamos um grupo grande, por isso que, né, fazíamos live, a gente saía a norma aqui e já saía as orientações para as empresas. Então tinha até podcast também nessa época, nesse sentido. Então a gente já saía com todos esses tipos de alterações. Criamos todos os procedimentos de segurança no conselho, as câmeras, tudo nesse sentido. E mais do que isso também, a gente teve que preparar o pessoal, principalmente no interior, não tinha essa informação, porque é até uma palhaçada se ficar no par ou ímpar, né? Par ímpar, vai acontecer isso. Mas também você não pode julgar, porque se eles tivessem sabiam o que ia acontecer ou não, era mais fácil, mas ninguém sabia. Sim. Foi muito até repentino. os governantes não sabiam o que ia acontecer, então tudo foi tentativa. Foi tentativa. Mas eu acho que a profissão cuidou bem com isso. A profissão, ela não pôde parar, como eu falei para você, essencial. que nem médico. Ela foi tido como órgão essencial. A parte da manhã aqui em São Paulo, na da tarde foi desconsiderada. Mas ela é imprescindível, porque você tinha que estar lá por anos, Sim. trabalhando por anos as coisas. Mas isso que eu falei é verdade. O governo considerou essencial de manhã à tarde. Vocês foram essenciais por meio período. Nossa, Mas a gente não. A bem da verdade, que eu achava até engraçado isso. Eu, pessoa, né, física amanhã falando. Eu acho que a profissão, para ser essencial, ela não precisa de lei. A profissão, para ser essencial, é a sociedade que tem que dizer se você é social. É a falta que ela Não faz. não é uma Falta que ela canetada, não é uma canetada. Sim. Então, eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre Entrou falei, naquela pessoal, questão, estava tudo muito confuso. Eles estão Sim. tentando se movimentar para ver o que dava certo. Né? Sim. e a gente teve que se reinventar mesmo. Paciência é importante. A gente ficava bravo, né? Porque, poxa vida, por que eu estou tendo que apurar isso, pagar aquilo? As contas não pararam, né? Não para, chega, boleto toda hora. É onde mexeu com a saúde das empresas. Eu queria que o senhor falasse, como representante do CRC, essa questão, a saúde das empresas nesse momento de pandemia. Nós sabemos que um grande segmento da área contábil é comércio. Tem empresas que ganhou nesse período, tem empresas que perderam, tem empresas que abriu, né, se preparou para atender público, agora tem muitos que fecharam. E o comércio foi muito afetado. E todo o comércio na área contábil, que usa bastante escritório, afetou. Muitos escritórios também de contabilidade foram afetados. Você não tem cliente, se o cliente fecha. Ação em Você cascata, não né? tem, então Foi feita até várias campanhas, né, para fortalecer as pequenas empresas, né, que se não fossem fortalecidas pela população, Campanhas e Não incentivos, né? O aguentaria. governo ofereceu alguns incentivos. teve que dar incentivo, teve. Sem. Baixa de juros, Nós somos uma facilitamento de estatal, financiamentos. muito embora
né? Até na vida, pessoal, cada um faz suas políticas. A gente só não discute política partidária, mas fazemos política, todo mundo. Tudo é política, Tudo né? é política, né? E educação é política. E, então, a gente não faz política partidária, mas a coisa foi confusa. Você mesmo colocou, foi muito, muito, muito confuso, mas é que o pessoal também não sabia, ninguém tem uma bolinha de... Nem os governantes sabiam disso. Então, E aí nem cientista. E havia a disputa de interesses, que ora um dizia uma coisa, ora um dizia outra coisa, e as informações que vinham dos países que estavam 20, 30 dias na nossa frente era o nosso referencial. O país que abriu se deu mal, o país que fechou também se deu mal, porque estava todo mundo se dando mal na época. A gente não deseja isso para ninguém, né? Essa Sim. incerteza, né? Eu acho que, mas o mundo todo, não é só o Brasil, a gente está sobrevivendo, né? E estamos saindo, graças a Deus, é um país que tem uma vocação para vacina muito grande. Estamos tendo problemas assim né, o pessoal acha que porque foi vacinado uma ou duas vezes não vai pegar, esquece que o efeito acaba. Então é conscientização, é educação. Nada contra quem não quer tomar vacina, mas também que não tenha contato com os outros. Sim, cada um a Eu responsabilidade. não sei se a pergunta é pertinente para esse assunto, mas como leiga, né, eu queria que o senhor falasse Eireli. Boatos de que fim do Eireli, que vai apenas ficar o MEI, né? Vai apenas existir o MEI. O senhor saberia dizer alguma coisa sobre isso? Está uma discussão muito grande nessa forma de constituição de empresa, né? Isso é mais assim para sindicatos, coisas assim, mas a gente apoia tudo que é benefício. Então tem muita gente pedindo até das MEI, as pequenas empresas, né? Que para ser enquadrado, a gente também no Simples, né? Então, os profissionais tinham que, de contabilidade, fazer gratuitamente o atendimento. Ninguém gosta de trabalhar de graça para ninguém, mesmo porque é contra... Estou tirando o trabalho de alguém, estou infringindo o nosso código de ética. Para você ter uma ideia, a gente tem uma instituição, terceiro setor, aí... Né, que cuida de umas crianças, trabalho só voluntário, eu nem faço contabilidade dessa instituição que a minha esposa constituiu, para não falar que uma está cobrando da esposa disso, o dinheiro para fazer a contabilidade. Eu tenho escritório também, além da auditoria de contabilidade. Para que levar né? suspeitas, né? E também não peço nem para amigo fazer. Porque vou fazer de graça. Não, você tem que cobrar, tem que pagar o que você acha que é o seu serviço. Valoriza, e né, se ele errar, eu quero ter a liberdade de abrir o expediente e um processo. Está certíssimo. Aproveitando, então, já falando disso, o código de ética do CRC. Nós alteramos recentemente, adaptamos o código de ética também a exigências normais do mercado. É uma profissão onde... Podemos te dizer, por mais que exista a tecnologia, é uma profissão ainda de cordão umbilical, que nem médico. Você só vai no médico por indicação de alguém. Por mais que se tenha tecnologia, você sempre quer falar com o seu profissional da contabilidade. Tem que confiar. É confiança. É uma relação de confiança. E por ser uma relação de confiança, você tem que ter ética. Então, o código de ética nosso é recente, ele virou até uma norma, não é mais resolução, né? É uma norma de aplicação geral. Como você tem também as normas profissionais, é como se fosse código de ética. Além do código de ética do contador geral, esses segmentos que nós falamos agora há pouco, e tem as normas profissionais também que trata de independência disso, todas essas situações, que é um código de ética. Então, eu acho que a profissão que não tenha ética, não tenha princípios, credibilidade, não vai ter essa aceitação. Nós estamos falando no mercado. E dentro desse mesmo assunto, você estava falando de titulação, código de ética, exame de ordem, isso aqui. A tendência, além dessas criptomoedas que a gente estava falando, né, Bitcoin, essas coisas todas, metaverso, você tem uma outra coisa que é muito preocupante, que é a evolução. Você vê um Google, a Apple, eles estão um pouco se lixando com a sua titulação, com o seu diploma.
Eles estão contratam pessoas, começou uma contratação de acordo com se a pessoa tem habilidade, uma expertise naquele assunto. Independente da Da academia. sua titulação. Sim. E é uma tendência disso, é claro. Que a gente brinca com, né, a gente antes de conversar, pode, você vai no médico, você sabe que ele não está formado para fazer uma cirurgia do seu Pouco provável. coração. Pouco provável. Né? Uhum. Ou então, você pode ir no médico, tá bom, o cara é um doutor, tem habilidade, né, com faca, não está formado, não tem um diploma, ele era um açougueiro, é bom. Sabe aonde fica a veia? Estamos chegando no final do programa, foi um programa muito gostoso, passou muito rápido. Foi mesmo. O senhor citou que contabilidade é a 4ª profissão mais procurada? No vestibular. Para o vestibular. Isso são dados do MEC. Tá? São dados fidedignos, né? Então é a 4ª, em 2020 foi a 4ª, porque de 21 ainda não temos os dados. Isso nos foi passado, inclusive, pelo próprio secretário que esteve conosco lá no Piauí, discutindo a mudança das diretrizes curricular, né? E atendendo também um pedido nosso, que, por exemplo, no Acre, você tinha uma universidade há mais de 20 anos federal, não tinha curso de ciências contábeis. Então, em 2023 já vai ter. Então, nós estamos com essa preocupação, junto com o MEC, porque não é nós que fazemos a nossa grade curricular e as diretrizes, né? O MEC é de 2004. Então, é a 4ª mais procurada. Aí a gente acostuma também, pessoal de senso comum, não tem opinião própria, é um percentual muito pequeno da sociedade que tem opinião própria, começa a dizer, olha, um curso de pós-graduação, olha o material que está vindo da graduação para mim. Aí se eu pego aqueles dados, comecei a analisar do MEC, hoje nós temos mais doutores ministrando, corpo docente, do que atuando. aula, do que você tinha nos últimos 10 anos. Você tinha mais o pessoal de graduação e pós-graduação ministrando o curso, hoje não é mais doutores. Como é que caiu a qualidade do ensino? Professor, satisfação imensa ouvi-lo, aprender com o senhor. Acredito que o telespectador também acompanhou. E se você tem um CNPJ, se você tem uma empresa, se informe mais, conheça melhor o seu profissional. É fácil, né, entrando no site e pesquisando, ver se está tudo ok, porque muitas vezes você confia no seu contador e quando você vai ver 5, 6 anos depois ou um período depois, as coisas não estavam sendo feitas muito certas. Então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, em nome dos 152 mil profissionais do Estado de São Paulo. Acho que a profissão da contabilidade do contador não será extinta. Nós vamos nos adaptar desde que nós estamos, né, desde o mundo das pedras, sempre evoluindo. E a gente se evolui, não se preocupe, é uma profissão muito boa. Eu agradeço essa oportunidade que vocês nos devem fazer um bate-papo. E esse bate-papo foi muito bom, andamos em muitos assuntos, né, assim, prolixos também. Sim. Mas eu que agradeço e obrigado a todos vocês. Gostou do programa, Amanda? Estou pegando o jeito. Estou ficando experiente. Muito obrigada pelo convite. E eu também agradeço a você, telespectador, a todos os internautas. E tenham todos uma ótima semana. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.